Bendito seja o nome do Senhor. Nesse último final de semana aconteceu e segue ocorrendo um ataque cibernético, um ataque virtual, que contaminou e tem contaminado mais de 200 mil computadores em todo o mundo, em pelo menos 150 países. Este é um assunto que tem preocupado muita gente ao redor do mundo. No programa de hoje nós vamos pensar num outro ataque, também grandioso e, aliás, muito maior ainda do que esse ataque virtual. O nosso tema tem a ver com um ataque espiritual, que alcança não máquinas, não computadores, mas alcança homens e mulheres em todo o planeta. Mas não se preocupe, fique tranquilo, afinal de contas você está aqui na Novo Tempo, o canal da esperança. E começa agora Além dos Fatos. Estamos juntos mais uma vez e é sempre bom, sempre muito agradável ter a sua companhia. Muito obrigado por você estar conosco. Você que está aqui no Brasil, acompanhando, seja através de TV por assinatura, seja canal aberto que tem aí na sua cidade, seja você também que está nos acompanhando através da internet, enfim, esteja você onde estiver e de que forma for que você está acompanhando agora a programação da Novo Tempo, o fato é que você está aí, eu estou aqui, nós estamos juntos, graças ao nosso bom Deus. E é sempre muito bom ter a sua companhia. Eu quero mandar abraços para amigos, começando aqui com a Delza Rezende, de Lusiânia, no estado de Goiás. E ainda para Elice Andrade, de Belém, no Pará, para o Carlos Zonotto, de Botucatu, São Paulo, e também para o Brás Santana, de Colatina, Espírito Santo. E eu tenho mais abraços aqui, agora para a Igreja Adventista de Vila Verde, na zona leste da cidade de São Paulo. Pastor Leonardo, a Paula e todos os irmãos queridos da Igreja de Vila Verde, daquele distrito pastoral onde tive o prazer de estar nesse último sábado. Um abraço para todos vocês que são muito queridos e muito simpáticos. Mando um abraço também para o irmão Osmar da Silva e a sua esposa, a irmã Maria Maciel da Silva. Eles são de Paranavaí, estado do Paraná. Eles dizem que assistem todos os programas Além dos Fatos e ainda as reprises. Muito obrigado, querido irmão Osmar e a sua esposa, a irmã Maria Maciel. Que Deus siga abençoando vocês todos, toda a família. E você siga interagindo conosco através das nossas redes sociais, seja pelo nosso Facebook ou então através do nosso Instagram. E além do mais, se você quer rever algum dos nossos programas, é só entrar em nosso canal no YouTube, tá bom? Todos os nossos programas, conforme você vê aí na tela, o nosso canal, todos os nossos programas são colocados ali para que você possa rever e também compartilhar com seus amigos. Eu quero mandar um presente, oferecer um presente para você. Eu sei que agora há pouco o Tito Rocha, no programa Na Mira da Verdade, apresentou essa mesma revista. E eu quero insistir com você que esse é um presente oferecido aqui de todo o coração por nós da Novo Tempo. Esta revista, Verdades para o Tempo do Fim, é um curso bíblico, 16 diferentes assuntos da Bíblia, orientando, explicando, para que você possa ter compreensão, uma compreensão correta, uma compreensão bem certinha a respeito do texto bíblico e da mensagem de Deus para você. É só você entrar no blog do nosso programa, fazer o seu pedido, tá bom? Preenche lá um cadastrozinho e em pouco tempo a revista vai chegar aí na sua casa. Ou então você pede em horário comercial por telefone. Nosso DDD é 12 21 27 31 21. Liga, a equipe da Escola Bíblica vai atender a sua ligação, vai anotar os seus dados e a gente manda pelo correio a revista para você. Não vai lhe custar absolutamente nada. Acredite, é presente. Presente que a gente lhe manda com muito carinho. Como eu disse há pouco, nós tivemos nesse final de semana e as consequências seguem acontecendo, um ataque virtual, um ataque cibernético. Algo que normalmente acontece no dia a dia, porém dessa vez foi assim, extraordinário, sem precedentes na história. Alguns indivíduos criminosos
conseguiram criar um vírus que se instala nos computadores e para se livrar desse vírus você tem que pagar um resgate. Nós fizemos uma pequena entrevista com o Denis Santos, que é coordenador de tecnologia da informação daqui da Novo Tempo. Bom, os ataques hackers, eles acontecem normalmente explorando falhas dentro dos computadores, nos sistemas operacionais. Eles acontecem quando você acessa o seu e-mail, por exemplo, recebe um e-mail de alguém que você não conhece ou de alguma empresa e acaba baixando um arquivo lá nesse e-mail, executa esse arquivo no seu computador e a partir daí o hacker ou algum vírus malicioso ele pode acessar o seu dispositivo, o seu computador e assim ter acesso a todos os seus dados lá dentro. Bom, a diferença desse ataque é o modo único que esse ataque transcorreu. Na história que a gente conhece de ataques cibernéticos dentro da internet, nunca foi visto um ataque dessa forma em tão grande escala como aconteceu esse. Ele não é comum, na verdade, esse tipo de vírus, ele atacar os computadores dessa forma. Ele não é comum esse vírus de resgate, que a gente chama, né, que é um ransomware, ele se espalhar dessa forma entre os computadores. Normalmente esse ataque ele é direcionado especificamente para uma empresa ou para um computador específico e não para o mundo todo, como nós estamos vendo hoje em dia, né? Como aconteceu durante esse final de semana e provavelmente ainda está ocorrendo ainda, né? Esse tipo de ataque, né, que está acontecendo, ele é um ataque utilizando um nome que se utiliza na rede é ransomware, ou seja, é um ataque, é um vírus de sequestro, ou um vírus que ele sequestra os seus dados, ele acessa o seu computador, ele explora uma brecha que tem no seu computador, vamos dizer que tem uma falha, o seu antivírus ou ele não é bom, ou ele não está atualizado, o seu antivírus com as últimas atualizações, o seu sistema operacional não está atualizado, e ele acessa o seu computador e ele criptografa os seus dados. O que seria isso? Ele embaralha os seus dados. É como se ele pegasse a sua foto, por exemplo, uma foto que você tem dentro do seu computador, e ele pegasse essa foto e embaralhasse ela. Você tenta abrir ela, não vai conseguir mais, porque aquela foto está embaralhada, o sistema operacional não reconhece mais aquilo. E isso se chama criptografia. E para você poder descriptografar isso, você precisa de uma chave. E essa chave quem tem são esses hackers ou os donos, vamos dizer assim, deste vírus. E para isso, para eles poderem liberar essa chave, para você ter os seus arquivos de volta, você precisa pagar um valor para eles, que gira em torno de $300 a $1.000, como está acontecendo nesse último ataque agora. Esse valor não é cobrado em espécie, ele não é cobrado em dólar, em real ou euro. Eles utilizam uma moeda chamada Bitcoin. É uma moeda que ela só circula na internet e não é rastreável. Por isso que eles utilizam essa forma de resgate. E se você, por um acaso, não quiser pagar isso, a empresa não quiser pagar isso, essa quantia que eles estão pedindo, em 5 ou 6 dias, esses arquivos podem ser deletados, se você nunca mais vai conseguir recuperar. Você precisa ter um backup disso ou ter esses arquivos salvos fora dali, porque, de outra forma, se não pagar, até o momento, você não consegue recuperar esses arquivos. Por isso que se chama um vírus de resgate, né? Esse vírus, ele pede um resgate pelos seus arquivos. Impressionante, não é? Indivíduos extremamente inteligentes que usam a capacidade intelectual para o mal. Criaram um vírus que se instala no computador e logo depois manda uma mensagem, olha só, manda uma mensagem dizendo que para você ter seus dados ou seus arquivos restaurados, você tem que fazer um pagamento de resgate. Que coisa impressionante, hein? Em que mundo realmente nós estamos vivendo? Um ataque virtual, um ataque cibernético. Não se vê, não se ouve, não se toca, mas sente-se suas consequências, seus efeitos negativos. Tremendo isso. Mas eu quero refletir um pouquinho com você hoje sobre um outro ataque, ainda maior do que esse, que em realidade não é virtual, mas é espiritual. Enquanto o ataque cibernético ele alcança computadores, o ataque espiritual ele alcança homens, seres humanos, homens e mulheres. E se milhares de computadores foram e têm sido afetados pelo ataque virtual, no ataque espiritual são todos os seres humanos afetados.
Mas é claro, antes de seguir com essa reflexão, eu gostaria de orar com você pedindo a orientação do Senhor. Pai querido, ó Deus, estamos nas Tuas mãos, Senhor. E o pedido é que, assim como o Espírito Santo inspirou homens para que escrevessem Tua palavra, que agora o Santo Espírito nos ilumine para que nós possamos entender a Tua mensagem. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Pois bem, a Bíblia diz, e eu estou agora pensando na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 12, Paulo diz assim: nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Todos nós, seres humanos, estamos envolvidos num grande conflito. Todos nós, seres humanos, somos vítimas de um ataque espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo diz que não é uma guerra contra sangue e carne, ou seja, não é contra gente, não é contra pessoas. Nossa guerra, nosso conflito é contra forças espirituais do mal, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra principados e potestades, diz o apóstolo Paulo. Enquanto que no ataque cibernético, virtual, ocorrido nesse último final de semana, não se sabe, pelo menos ainda, e talvez nunca se saberá, quem foi ou quais foram, né, os criminosos que criaram esse vírus e estão aí roubando, ludibriando. Enquanto não se sabe quem são os criminosos no ataque virtual, no ataque espiritual nós sabemos exatamente o autor do ataque. E detalhes em relação a esse vírus, que esse criminoso conseguiu fazer com que nós, seres humanos, nos tornássemos vítimas dele. A Bíblia diz que o criador, o idealizador do ataque espiritual é o diabo. E o vírus usado pelo diabo para nos contaminar e nos levar à morte é o pecado. Eu sei que estas palavras, diabo e pecado, são consideradas por muitos palavras obsoletas. Palavras que estão praticamente em desuso. Para muita gente nesse mundo, diabo, pecado, isso não passa de uma mera ficção. No entanto, nós cristãos não cremos assim, não pensamos assim. Primeiro porque nós temos a Bíblia como palavra inspirada de Deus, confiável, plenamente confiável. E de acordo com a palavra de Deus, o diabo é um ser real. E o pecado, por mais que os homens queiram negá-lo ou ignorá-lo, o pecado está presente em nós, em nossa própria natureza. E todos nós, como já disse, estamos envolvidos nesse conflito espiritual, que é travado entre o bem e o mal. A partir do momento em que o inimigo de Deus, o diabo, ele resolveu nos atacar, e lamentavelmente ele nos atacou e alcançou êxito, alcançou vitória. Então nós, seres humanos todos, passamos a estar envolvidos nesse grande conflito que existe entre o bem e o mal. Eu quero convidar você então para a gente já abrir a Bíblia. Vamos à Epístola aos Romanos, capítulo 3, verso 23, primeiramente. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 23. Está escrito assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outras palavras, todos os seres humanos estamos corrompidos, afetados, contaminados pelo vírus do pecado. São todos, não um ou outro, mas toda a humanidade. Talvez você conheça o texto de Davi, o salmista Davi, o rei Davi. Salmo 51, verso 5, ele diz assim: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Davi está dizendo que já desde pequeno o pecado estava nele, estava marcando a sua vida. E o filho de Davi, Salomão, que também foi rei, Provérbios 20, verso 9, ele diz assim: quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Quem pode dizer isso? Purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Essa aqui é uma pergunta retórica. A resposta é óbvia, ninguém pode dizer isso.
Ninguém pode dizer o meu coração está purificado e eu estou limpo do meu pecado, porque lamentavelmente todos nós seres humanos somos pecadores. E ainda Salomão em Eclesiastes capítulo 7, verso 20, ele diz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. E se nós formos ao Novo Testamento, a ideia é a mesma. A ideia de que todos os seres humanos estamos afetados pelo vírus do pecado. Eu vou a João, primeira carta de João, capítulo 1, verso 8. João diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Qualquer um que diga assim, eu não tenho pecado nenhum, está enganando-se, diz João, a si mesmo. A verdade não está nessa pessoa, porque lamentavelmente todos nós estamos afetados, estamos marcados, estamos corrompidos pelo vírus do pecado. E esse vírus que se instala no nosso coração, ele também nos domina. Aqui mesmo em Romanos, minha Bíblia está aberta aqui em Romanos, e agora eu vou ao capítulo 6, versos 12 e 13. Romanos capítulo 6, versos 12 e 13. O apóstolo Paulo diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Observe que a orientação do apóstolo Paulo é que nós cuidemos para que o pecado não reine em nosso corpo mortal. Porque se nós permitirmos, se nós deixarmos, esse vírus que se instalou em nós, ele vai nos dominar, ele vai reinar em nosso corpo mortal. E como diz o apóstolo Paulo, ele vai fazer com que nós obedeçamos às suas paixões. E ainda mais, nós ofereceremos os nossos membros, os membros do nosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Imagine só que vírus poderoso esse, né? Se a gente não cuida, ele vem e ele reina como um tirano, como déspota. Ele nos escraviza, ele nos domina por completo, ele nos sequestra. E aí o que ele faz? Nós vivemos para obedecer às suas paixões. O nosso corpo mortal fica completamente oferecido a ele e os membros do nosso corpo tornam-se instrumentos de iniquidade. Iniquidade é a mesma coisa que pecado. Tremendo isso, não é? E o que mais faz o pecado na minha e na sua vida? E agora eu estou pensando num texto do Antigo Testamento. Isaías capítulo 59, versos 1 e 2. O profeta diz assim, falando a respeito de Deus: acaso a mão do Senhor está encolhida, recolhida, para que não possa salvar? Será que Deus, porventura, resolveu recolher sua mão, tirar a sua mão, deixar de cuidar, de proteger, de guiar, de abençoar o seu povo? Ah, não, não. O profeta diz assim, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. O pecado, além de nos dominar, de nos subjugar, ele também nos separa de Deus. E o pior, o pecado leva à morte. Está aqui, Romanos capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte. O pagamento do pecado, a recompensa do pecado, o resultado final do pecado, diz o apóstolo Paulo, é a morte. E não poderia ser outro resultado final senão a morte. Afinal de contas, se o pecado nos separa de Deus, e o Senhor é a fonte da vida, o Senhor é a vida. É verdade que todos os seres humanos fomos criados para a imortalidade, para a eternidade, porém uma imortalidade condicionada à nossa ligação com Deus, que é a vida. Quando por causa do pecado nós somos sequestrados, separados de Deus, então, consequentemente, se permanecermos no pecado, nós estamos condenados à morte. Essa é a triste, porém real notícia, de que existe um ser, um criminoso, um assassino, que segundo a Bíblia é o diabo. Ele nos fez um ataque espiritual e ele conseguiu instalar no coração do homem um vírus chamado pecado. E esse vírus, quando instalado no coração humano, domina o homem. Esse vírus nos separa de Deus, que é a fonte da vida, e ainda mais nos condena à morte.
mas no além dos fatos a esperança está sempre em pauta. E a razão por que aqui a esperança está sempre em pauta é que nossas reflexões estão sempre baseadas na palavra do Senhor, e a palavra do Senhor traz esperança para todos os filhos de Deus. Observe, se por um lado o inimigo, o diabo, criou o vírus do pecado, por outro lado nosso Senhor Jesus Cristo, oh maravilhoso Cristo, Ele estabeleceu, Ele criou um antivírus extremamente poderoso, que é a sua bendita graça. Enquanto que o vírus do pecado nos domina, se instala no coração do homem e o domina, a graça de Cristo também se instala em nosso coração e nos transforma. Enquanto o vírus do pecado separa o homem de Deus e leva à morte, o antivírus da graça do Senhor Jesus Cristo nos une de volta a Deus e nos leva à vida eterna. Por isso, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler aqui Romanos capítulo 6, verso 23, a segunda parte do verso, porque a propósito eu só havia lido a primeira parte. Agora diz assim, veja, primeiro, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É verdade que o pagamento, a recompensa, o resultado final do pecado é a morte. Porém, há um dom precioso, há um presente maravilhoso de Deus para todos aqueles que desejam recebê-lo. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O antivírus providenciado pelo Senhor Jesus Cristo, sua maravilhosa graça. Quando essa graça é recebida na vida, quando esse presente precioso de Deus, gratuito, é recebido, então nós que estávamos condenados à morte por causa do pecado, agora temos o direito de vida e vida eterna, por essa bendita graça, a graça do Senhor Jesus Cristo. E voltando aqui onde nós havíamos lido, Romanos capítulo 6, versos 12 e 13, veja, o apóstolo Paulo, conforme nós lemos, diz que o pecado ele reina no corpo mortal, ele faz com que nós obedeçamos suas paixões, faz com que nós ofereçamos nosso corpo como instrumentos de iniquidade. Porém, quando a graça do Senhor está em nós, quando o antivírus de Cristo é instalado em nosso coração, então Paulo diz assim, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Oh, louvado seja o Senhor! Todos aqueles que recebem a graça do Senhor Jesus Cristo, que permitem que a graça de Cristo se instale no coração deles, todos esses que permitem essa bendita graça instalada no coração, eles têm a vida transformada. Em vez dos membros do corpo serem instrumentos de iniquidade, os membros do nosso corpo tornam-se instrumentos de justiça, para a glória do nome do Senhor. Eu gosto também das palavras de João, no capítulo 1, verso 9. João diz assim, é a primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se nós confessarmos nossos pecados, diz João, se nós reconhecermos diante de Deus que somos pecadores, que estamos contaminados pelo vírus do pecado, se nós confessarmos nossos pecados, Ele, nosso Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Observe que a graça de Deus não apenas nos perdoa, mas também nos purifica. A graça do Senhor, ela é salvadora e é também transformadora. Quando o antivírus do Senhor Jesus Cristo se instala em nosso coração, Ele não apenas nos limpa da culpa do nosso pecado, mas Ele também nos liberta do domínio, da força do pecado, e em Cristo nós nos tornamos novas criaturas. Oh, louvado seja o nome do Senhor! De instrumentos de iniquidade, nossos membros instrumentos de iniquidade, passamos a ter os membros do nosso corpo como instrumentos de justiça. E eu quero voltar também ao capítulo 3 de Romanos, agora no verso 24. Eu havia lido o verso 23, que diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, pois agora eu leio o verso 24, diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus.
Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, porém todos também podem ser justificados por sua graça, gratuitamente, através da redenção que há em Cristo Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero lhe dar mais uma boa notícia. Além de dizer para você, e eu relembro que o diabo criou o vírus do pecado, e o pecado se instala no coração, domina o homem, separa de Deus e o leva à morte. Essa é a má notícia. Mas a boa notícia, o Senhor Jesus Cristo criou o antivírus, um antivírus que é a sua maravilhosa graça. Essa sua graça bendita, ela se instala no coração do homem, transforma o homem, o reaproxima de Deus, religa a Deus e o leva à vida e vida eterna. Mas a outra boa notícia que eu tenho para você é que um dia o Senhor vai destruir por completo o Criador e a criação, tanto o que idealizou o vírus do pecado, como o próprio pecado em si. Malaquias capítulo 4, verso 1 está escrito: o Senhor não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Romanos 16, verso 20, Deus esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Você e eu podemos estar em paz, se estamos sob a bendita graça do Senhor Jesus Cristo. Se estamos imersos na graça de Jesus, não precisamos temer esse ataque espiritual, porque aquele que nos atacou já foi vencido e derrotado pelo nosso maravilhoso Salvador. Não demorará muito, ele será esmagado debaixo dos nossos pés, e não existirão nem a criação, nem o Criador, nem a criação, nem a raiz, nem o ramo do pecado. Nós estaremos livres e felizes para sempre na presença do Senhor. Deus lhe abençoe. Que o Senhor continue por sua graça guiando a sua vida, lhe dando entendimento de sua palavra. E que essa graça bendita possa cada dia mais inundar o nosso coração e nos livrar de todo o mal. Vamos orar. Ó Deus e Pai, louvado seja teu nome, Senhor. Eu te peço por tua graça que tu abençoes todos que estão orando comigo, para que todos compreendamos essa mensagem. A mensagem de que em Jesus Cristo, por sua bendita graça, nós vencemos o inimigo, vencemos o pecado e nos tornamos livres, felizes, para um dia estarmos eternamente em tua presença. Ó Deus, toma nós todos nas tuas mãos, ajuda-nos a entendermos e vivermos esta mensagem. Pai, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando você, toda a sua família, toda a sua casa. E lembre-se sempre do que a Bíblia diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Que pela graça de Deus nós todos sigamos confiando na sua palavra e seguindo sempre para a vitória. Fique com Deus. Um abraço. Tchau.